Eu achava que eu precisava ser o mestre perfeito. E hoje eu vejo que eu estava completamente errado. Fala galera, eu sou o Ramon, você está no Atrás do Escudo aqui na Cúpula do RPG. E hoje eu vou contar para vocês um relato da minha história de como eu achava que eu tinha que ser um mestre perfeito. Perfeito em tudo que eu fazia, perfeito na narração, perfeito no que eu entregava para os jogadores, tudo. E isso às vezes me frustrava. Então, bora pro vídeo. Antes de começar um pouco, eu quero voltar um pouco no tempo para contar, né, essa minha história. Que é começando lá em 2020. 2020 ali, sabe? Aconteceu uma coisa bem peculiar em 2020. Sim, a pandemia. A pandemia aconteceu em 2020. E por causa da pandemia foi a época que eu voltei a mestrar RPG. Pra quem não sabe, né, um pouco da minha história em quesito RPG, eu comecei a jogar RPG lá em 2012. Eu jogava RPG, jogava muito. Mestrava um pouco ali, mas ainda assim era muito o começo ali, mestrava uma coisa simples, inventava muita loucura, bem aberto mesmo ali, então nada tão absurdo, nada de campanha pronta, inventava muita coisa na cabeça, mas daí eu parei um tempo, fiquei um bom tempo sem jogar RPG e depois de 2020, por causa da pandemia, eu pensei, vamos voltar a jogar RPG, vou juntar ali, então juntei um pessoal, meus amigos, meu irmão, minha namorada na época também jogou, então juntei uma turma e falei, vou mestrar RPG, vamos jogar, tá todo mundo parado, a gente fica às vezes até jogando um joguinho aqui, mas vamos começar um RPG aí. Todo mundo jogava ali, eu tinha alguns que queriam conhecer como jogava e a gente foi. E aí eu comecei a narrar RPG então em 2020 novamente. Só que as coisas não foram tão simples. Eu estava muito tempo sem narrar, a gente começou a jogar ali um D&D 3.5. Eu fui criando uma campanha ali em cima de já aventuras prontas, peguei as diversas aventuras prontas que o D&D 3.5 tem, pulei algumas, mas depois eu comecei ali na aventura assim, na Forja da Fúria e fui seguindo os livretos ali de aventuras que tem no D&D 3.5, né, que eles publicaram. Isso meio que trouxe uma coisa pra gente que jogava aquele RPG, aquele grupo, que foi muito importante pro momento que a gente estava passando, né, como eu disse, pandemia. Então era um momento onde a gente podia relaxar, onde a gente podia se divertir, a gente podia sair do nosso mundo que estava caótico e entrar num mundo de fantasia e se divertir e de glórias e conquistas e tudo mais, né? Que o D&D proporciona. E é aí que a coisa ficou um pouco perigosa, entre aspas, né? Ninguém passou perigo aí, né, Ramon? Calma aí. Como assim perigosa, Ramon? Como eu tava redescobrindo o RPG, eu quis voltar de uma forma onde eu realmente estudasse para saber o que eu estava fazendo. Como eu disse, lá em 2012, 2013, 14, 15, eu narrava RPG assim pro meu irmão, pros amigos dele, mas era uma coisa muito leve, eu inventava muita parada, então dessa vez eu queria trazer algo melhor. E outra coisa, a gente tava jogando online, era a primeira vez que a gente tava jogando online, né? Acho que muita gente começou assim ali em 2020. Então eu estudava muito as mecânicas, os softwares que eu podia utilizar, como jogar no Discord, descobri o Roll20, várias coisas que me proporcionavam ali a narrar esse RPG. E outra, eram minhas primeiras campanhas prontas que eu estava narrando, então eu estudava a campanha, via como que era e queria ser o mais perfeito possível, porque para minha concepção eu precisava entregar um jogo bom para meus amigos que também estavam numa situação difícil, né, por causa de tudo que ele estava falando. Eu falei. E eu não pensava que só de estar jogando já era o suficiente para todos eles. Eu tenho certeza disso, então hoje em dia eu tenho certeza disso, mas na época eu queria ser cada vez melhor, eu queria entregar cada vez mais coisa, eu queria entregar uma narração impecável, eu queria entregar cenas cinematográficas com um áudio impecável, com músicas que combinassem, efeitos sonoros. Então os meus jogadores dessa época que estiverem vendo esse vídeo vão concordar que eu trazia bastante dessas mecânicas. E não é ruim, tá, gente? Eu vou explicar o problema. Só que aí, o que acontecia? Eu me esgotava demais com aquilo, né? Eu ficava 100% focado naquilo. Mas daí eu comecei a consumir
conteúdos de RPGs de produtores de conteúdos de RPG. Então eu via lives de RPG que estavam acontecendo na época, jogos que tinham gravado, comecei a observar outros mestres e via esses mestres com bons olhos, tipo, nossa, como aquele mestre é bom, nossa, que legal, eu quero ser igual ele, quero narrar igual ele. E não percebi uma coisa que eu só fui perceber anos depois de narrando essa RPG assim online, né? Que é a parada da produção de conteúdo. Quando a gente olha, por exemplo, um grande mestre de RPG ou uma live grande de RPG, vou dar um exemplo dos maiores aqui, Critical Role e o Selbit. Quando a gente olha eles, a gente quer uma experiência igual a deles. É lógico que a gente quer. Olha o que os caras constroem. Critical Role tá fazendo série agora das campanhas deles. Quem não queria ter o seu personagem numa série? Porra, né? Então, mas a gente tem que lembrar, gente, que primeiro que no Critical Role os caras são atores, né? São dubladores, então a experiência muda completamente. Mas temos que lembrar também que tudo ali é feito para que o público goste. E dá certo, né? Os caras têm seguidor pra caramba. Temos que lembrar isso, que é para o público. Aquilo é para o público. O Selbit faz tem toda uma equipe de luz, de áudio, de tudo, para entregar uma experiência que eu posso falar telespectador hoje em dia? Porque telespectador é de TV, né? Espectador. Que o espectador, ele se pegue naquilo e dá certo. Tem uma audiência muito grande. Então, é exatamente isso, para capturar a audiência. É lógico, os jogos são legais, a história é legal, tudo ali que acontece, os jogadores, eles se empolgam, mas mesmo assim, eles sabem que eles têm que entregar, porque tem um público envolvido, tem fãs envolvidos, porque muitos deles ali já são de uma categoria que vem deles mesmos são produtores, são vários produtores, né? O Selbit mesmo chama vários convidados que já tem uma carga de seguidores muito grande, o que faz, né, atrair muito público. E eles entregam isso porque eles são produtores de conteúdo, eles têm que saber fazer isso. Aqui, ó, o que eu tô fazendo com vocês é conversar com vocês, então a gente já sabe fazer isso. Então, quando a gente entra num RPG online, eu aqui na Cúpula, quando eu coloco um RPG online, a maior parte, a produção, tudo que vocês veem, a gente que é o que idealiza, né, ou o mestre ou quem está idealizando, já pensa nas coisas que o público vai ver. Tem que entregar coisas para o público. Então, é diferente da gente narrar ou da gente mestrar e jogar num RPG só com amigos. É diferente, é uma experiência diferente. Então, às vezes a gente se compara com esses mestres, né? Voltando agora quando eu estava procurando, a gente se compara com esses mestres querendo ser igual a eles. Mas a gente não percebe que aquela situação já é completamente diferente do que a gente passa. Tem essa pegada, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser uma armadilha para nós mesmos. Não estou falando que os caras estão fazendo errado, tá, gente? Eles estão... Nada disso. Os caras são bons porque eles entregam conteúdo e espalham RPG por todo lado. E são ótimos produtores de conteúdo. Não é que eles são errados. O errado, às vezes, é a gente achar que a gente tem que jogar igual eles. Sendo que RPG já é errado isso. Não se pode achar que a gente pode jogar igual a todo mundo. Mesmo não sendo produtor de conteúdo. Cada mesa joga RPG da sua forma. Eu sempre falo aqui na Cúpula. Não tem modo errado de jogar RPG. O errado é você jogar RPG e não se divertir. Então vamos lá, vamos voltar então aqui que eu fui muito longe aqui. Então, como eu comecei a comparar esses com outros mestres de RPG, ao mesmo tempo eu estudava muito. Então, não só ficava comparando e querendo fazer coisas igual a outras pessoas, mas eu estudava para como fazer aquilo. Então eu via muito vídeo sobre como mestrar, dicas de mestragem, sobre o que eu tinha que usar nas mesas, né? Então, como narrar tal cenário, como narrar tal coisas, o que não esquecer na narração. Eu sempre estudava e me aperfeiçoava. E ia tentando aplicar isso nas minhas mesas. Então, por exemplo, eu estudava muito um mestre que eu vou citar aqui um nome, que para mim foi um produtor de conteúdo muito importante na minha jornada aqui, que é o Mestre Pedroca. Para quem não conhece o Mestre Pedroca, né? Ele é o dono da CapCat Editora
Acho que quem segue o RPG deve conhecer o Mestre Pedroca. Se não conhece, segue ele lá. Comecei a consumir muito conteúdo do Mestre Pedroca, eu gostava como ele narrava RPG e me espelhava muito nas formas de ele narrar. Só que uma coisa interessante é que o Mestre Pedroca ele sempre fazia vídeo também dando dicas de como mestrar RPG. Então, eu às vezes me espelhava nele querendo ser igual a ele, mas ele mesmo falava nos vídeos dele que não é assim que funciona. Entenderam? Comecei a aprender com ele mesmo, mas ainda assim caía na mesma armadilha. Por quê? Porque é o que eu falei, às vezes a gente olha os caras, eles não têm culpa. A nossa própria cabeça, nossa própria armadilha, a gente cai na própria armadilha de tentar se comparar com outra pessoa. Eu acho que isso se aplica em muitas coisas na nossa vida, hein? Pense nisso. Mas enfim, aí por causa dessa criação de conteúdo, desse estudo, de ver o Mestre Pedroca falando sobre todos esses assuntos, eu decidi que ia ser produtor de conteúdo, que eu queria ser também produtor de conteúdo. Aí, né, eu juntei com o Cisco, a gente criou a Cúpula do RPG. Então a gente começou a fazer bastante conteúdo, eu comecei a estudar bastante sobre esses temas sobre conteúdo e aquilo foi, né, aumentando ainda mais o meu conhecimento e a minha base. Mas isso adiantou para mim não ser frustrado? Eu parei de buscar ser o mestre perfeito? Não. Não, ainda não parei de buscar essa essência do mestre perfeito. Por eu estar aprendendo muitas coisas para a produção de conteúdo, eu acabava querendo aplicar tudo dentro dessa minha campanha, né? Então, quando a gente começa a jogar online, a gente vê que o leque de possibilidades, de ferramentas, eles são absurdos. Então, mapas, nossa, eu queria criar mapas. Comprava programa de criação de mapas, ficava horas estudando como que o programa funcionava para tentar fazer um mapa mais incrível possível. Nossa, absurdo. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu fazia todo tipo de mapa. Fazia um encontro numa estrada, fazia um mapa de uma estrada. Fazia um encontro de floresta, fazia um mapa da floresta. Isso é bom? Foi bom porque eu aprendi a mexer nos programas e softwares. Isso foi bom por causa disso. Mas, como eu disse, eu estava fazendo produção de conteúdo. Então é bom eu saber todas essas coisas, foi bom eu ter esse estudo excessivo para aprender e hoje estar aqui falando para vocês sobre diversos temas possíveis. Mas, se eu não fosse aqui produtor de conteúdo, eu ia falar, não foi bom. Por quê? Porque eu gastava muito tempo nisso, eu gastava horas nisso. E às vezes tinha mapas que as cenas aconteciam muito rápido, ou às vezes nem aconteciam e passava batido. E aquilo às vezes me frustrava. Eu passei horas preparando um mapa, vários detalhes. E às vezes tem coisas que os jogadores nem notam. Caramba, será que eu devia ter feito isso? Fico 2, 3 horas ali, sabe? E é normal, gente. É normal. Os jogadores querem jogar, eles não querem ficar vendo o mapa que você fez. Lógico, às vezes, né, você pode fazer um mapa incrível ali que faz todo sentido pro jogo. Agora, ficar horas fazendo um mapa de estrada, sendo que se eu jogar agora mesmo, aqui no Google, vou estar mostrando para vocês aí uma imagem, deve estar aparecendo na tela. Joga aqui, ó, no Google, mapa de estrada RPG. Olha o tanto de mapa que aparece, né? Então, era só pegar um mapa pronto. Entenderam? Isso que é a preparação em excesso. Isso pode te frustrar. É legal fazer, mas a gente tem que ter que tomar cuidado. É preparar menos para jogar mais. Porque quando você fica preparando muita coisa, às vezes você joga pouco. Porque você quer seguir uma linha ali que você preparou. Eu fazia isso. Agora em quesito de história. Eu fazia o jogo e queria seguir ali um Railroad. Já falei de Railroad várias vezes aqui, né? Railroad Sandbox. Só que eu queria que os jogadores seguissem aquilo ali. Aquela linha, aquela história. E quando isso não acontecia, eu ficava frustrado. Eu ficava, o que eu fiz de errado? Eu não consigo. Sabe? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a descobrir que não é assim. Não é assim que funciona. Por mais que se os jogadores não fizerem o que você acha que eles têm que fazer, você improvisa. Aí você começa a adquirir uma habilidade que é muito importante para todo mestre de RPG, que é a improvisação. Eu pensava em tudo ali do que podia acontecer, eu gostava de
parar e pensar, eu vou ver todas as coisas que os jogadores podem ou não fazer. Eu quero ter todos os caminhos para ter controle total do jogo. E não é assim que funciona. Hoje em dia, eu sei que não é assim. Hoje em dia meus jogos eles são feitos. Eu tenho um roteiro. Vamos falar aqui de jogos, né, de jogos autorais. Por exemplo, minhas campanhas de Nira, que é o meu cenário. Eu tenho ali um esboço da campanha e eu coloco um capítulo. O que tem nesse capítulo? Vamos dizer, um capítulo 1, uma cidade X. Essa cidade tem 3 pontos. Tem 3 pontos importantes dentro dessa cidade. Uma taverna, um mercado e uma igreja. Dessa taverna tem 4 NPCs importantes. Um NPC. Pá. E eu vou fazendo uma coisa. Tópicos. Capítulo 1, fechado. É só isso. O que eu coloco, às vezes, é assim, tipo, esse NPC tem tal informação. Informação X sobre isso. Sobre o plot principal, alguma coisa assim. Eu crio cenários e crio fotos. Sim, eu tenho fotos para cada NPC importante. Por quê? Porque eu coloco esse jogo em live. Então vocês que assistem nossos jogos de Nira, eu preciso mostrar para vocês a cara do NPC, eu preciso mostrar para vocês uma imagem do ambiente. Por quê? Porque isso prende a atenção do público. Isso aqui vai olhar, o público vai falar, pô, que legal, ó, que da hora isso aqui. Olha, gente, quantas vezes eu já não coloquei imagem de NPC na live e a galera comentando, nossa, que NPC bonito, nossa, essa aí é gata, sabe? Acontece, e é isso que a gente, produtor de conteúdo, tem que fazer para engajar vocês. Olha lá, tem toda essa produção audiovisual que a gente precisa entregar, mas não é necessário para quando você vai jogar um RPG só com seus amigos, entendeu? Aí você usa a sua descrição, descreve como um NPC e tudo mais, e mesmo assim, vocês viram como simples? Por quê? Eu tenho esses tópicos aí no jogo. Como eu fiz o cenário na minha cabeça, então eu tenho as coisas que eu posso ir criando ali. Se os jogadores fizerem qualquer coisa que não estão naqueles tópicos, tipo, coloquei um lá, de novo, coloquei mercado, taverna e igreja. Mestre, a gente quer ir numa forja, vamos procurar um forja. Pô, eu não fiz forja, não fiz um ferreiro. E agora? Pô, esqueci de fazer o ferreiro. Ferrou, e agora? O que eu faço? Improvisa. A gente improvisa. Então a gente tem que ter diversas técnicas na cabeça de mestre de improvisar. Pô, eu tenho aqui, sempre fico aberto aqui num site de nomes aleatórios. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, ChatGPT, Gemini. Se você colocar ali na hora que eles estão indo assim, você larga para eles, com certeza eles vão ficar conversando. Você coloca aquele chat, me deu um NPC ferreiro aí. Isso é pra quando você entrou em desespero e não sabe o que fazer. A inteligência artificial pode te ajudar com isso, entendeu? Seja rápido ali para pesquisar alguma coisa, não tem problema. Você faz tudo atrás do escudo. Estamos aqui atrás do escudo, então estou explicando a vocês aqui. Depois, com o tempo, quando você vai se aperfeiçoando para ser mestrando mais ali, essas coisas começam a vir na sua cabeça. Você guarda um monte de nome, você inventa nome na hora, nomes bizarros podem ser, e você vai só improvisando. Vai improvisando ali, o ferreiro Smith, ele é um anão com barba trançada, negra, tem um moicano e tá todo sujo de fuligem e um avental preto ali. Ele tá ali, ele chega, você começa a conversar, sabe? Assim, improvisação. A gente, quando joga muito RPG, a gente se acostuma a fazer esses personagens rápido. E é isso que é o legal do RPG, é você improvisar, é você ter as sacadas rápidas e tudo mais. Por exemplo, eu vou dar mais o último exemplo para vocês aqui, ó, como funciona. Eu tava contando sobre o meu jogo de Nira. Eles estavam ali numa investigação, para quem não conhece o jogo aí, tá aí vou deixar aqui o card na playlist, se quiser assistir. Eles estavam ali numa investigação para descobrir sobre um NPC que desapareceu, foram contratados para isso. E aí aconteceu um desastre na cidade, mas esse desastre era para ser muito secundário ali na plot. Ele tinha um porquê, ele estava correlacionado à plot principal, mas não era um foco. E os jogadores transformaram isso em foco. Teve uma hora que eles chegaram pro líder lá e falaram: a gente quer toda a lista de todos os nomes de sobreviventes do grande desastre, porque eles estavam achando que esses sobreviventes tinham alguma coisa a ver com o que estava acontecendo. E eu fiquei tipo, pô, sabe, tipo,
isso não tava nas coisas que eu pensei ali, sabe? E jogo de investigação, mesmo, gente, tem muito disso. Os jogadores vão para um caminho que você nunca sabe para onde eles vão. E aí eu tinha duas opções. O que eu podia fazer? Eu podia me frustrar, podia ficar bravo com eles terem... Pô, vai ficar aí inventando coisa agora. Esses jogadores são... Nossa, não dá não. Aí é difícil. Vai ficar criando coisa pra mim, eu não sei, não tem a lista, não existe lista, eu não sei quem são os... Não, eu podia ter feito isso pra me desesperar. Enrolei eles ali um pouco, falei, vou entregar a lista, vou entregar, ó, tô fazendo a lista, hein, ó, os guardas estão buscando lá a lista, vou fazer a lista. Foram fazer outras coisas, foram pra outras coisas que eles tinham que fazer, fechou o jogo, próxima sessão, fui lá, fazer lista, vamos lá, lista dos personagens. Criei outras coisas ali que podiam ter ali no plot daquela lista e aquilo foi levando para outro caminho. Mas o mesmo caminho que depois se fez uma curva e voltou para o caminho da campanha principal. Eu consegui contornar a situação no improviso, a maior parte ali eu improvisei aquilo. A única coisa que eu fiz foi criar um NPC específico da lista que ia trazer eles de volta para o plot. Então tem todo um caminho que eles seguiram. Eu tinha uma coisinha naquele caminho que foi o NPC, que eu pensei antes. O resto foi tudo improvisado. Improvisei tudo. Pode ver, tá no último jogo que a gente jogou aqui. Eu vou deixar também o card aqui, a última sessão. Então, hoje eu me sinto um mestre muito mais preparado para fazer esse tipo de coisa. Antigamente eu não conseguia. Eu me frustrava, eu travava, eu não sabia o que fazer. Os jogadores não estavam seguindo o que eu queria. E aquilo me dava medo, me dava ansiedade e muitas vezes eu travava e ficava decepcionado comigo mesmo. Lógico, eu tinha muito tempo para preparar, como eu disse, aquela época da pandemia a gente ficava muito tempo em casa, então eu tinha muito tempo para fazer tudo isso. Hoje em dia, vocês também, até eu, a gente tem uma correria. Muitos eu sei que trabalham, muitos estudam, muitos têm outras responsabilidades. A gente não tem tempo para gastar, isso eu estou falando em quesito de mestrar, para preparar uma campanha de 4 horas. Campanha de 4 horas não tem problema. Ficar 4 horas preparando um jogo. Para depois você se frustrar porque seus jogadores não fizeram o que você queria. Porque RPG não é isso, gente. Não é os jogadores têm de fazer o que você quer. O mestre não é dono do jogo. O mestre tem que guiar o jogo. Narrar, mestrar. Então, quando a gente faz um jogo, a gente faz pensando em tudo isso. E temos que estar preparados para os jogadores tomarem decisões que você não está pensando. Então não se frustre disso acontecer. É normal. Você vai achar estranho. Você vai dar uma embananada ali, vai confundir, mas com tempo de jogo, treinando e, digo mais também, estudando, vendo outras dicas aqui, você está assistindo isso aqui agora, já começou bem, você está querendo saber mais sobre como que outros mestres fazem isso. Olhem, tem vários na internet, tem cursos de mestres por aí, estudem, não faz mal. Isso vai tirar essa carga emocional que às vezes a gente sai de um RPG pensando, porra, eu não dei o meu melhor. E às vezes você já deu o seu melhor, se você só tá querendo ser perfeito demais. Então é isso, gente. Me falem aí, comentem aí nos comentários se você tava com essa mentalidade, se você achava que você devia ser um mestre perfeito e hoje você sabe que você é um mestre muito melhor do que já foi antes. Me falem aí também se vocês têm alguma dúvida a respeito de mestragem, alguma coisa específica que eu possa trazer em algum vídeo. Podem comentar aí que eu penso para fazer algum vídeo sobre essas dicas de mestragem. Falem aí se vocês querem isso para mim. Também não deixem de curtir o canal e sigam também para sempre ter a notificação aí do nosso conteúdo aqui na Cúpula. Se você está vendo isso no Spotify também, dê 5 estrelinhas aí, ajuda bastante a gente. A gente volta agora semana que vem com mais Atrás do Escudo e falou!